Senhor é bom. Amém? Quantos concordam que o Senhor é bom? Amém? Não existe nenhum outro tão bom quanto Ele. Quantos aqui amam Jesus? Amém? Quantos amam o Pai? Deus Pai, o nosso Papai, Ele é bom. E quantos amam o Espírito Santo? Amém? Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, nosso grande amigo. Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Enquanto vocês abrem, eu vou orar pelas crianças que estão lá em cima nas salas, sendo ministradas. Que o Senhor venha abençoando as professoras, que o Senhor venha abençoando cada criança, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero também falar a respeito das crianças, né? Que as salinhas das crianças não é um lugar para as crianças brincarem, não é um lugar para as crianças ficarem para não atrapalharem o culto. Ali em cima é uma sala onde as crianças estão. Ali ela tem o culto infantil. É uma palavra voltada para uma linguagem que as crianças entendam. Porque nós precisamos ensinar a palavra desde criança. Então, eles precisam aprender. Então, pais, incentivem os seus filhos a estarem na sala com as professoras, a estarem aprendendo. E eu tenho um convite aqui também. Nós estamos necessitando de auxiliares e de professoras para as salas infantis. Então, se você sente esse chamado, se você tem essa vontade, venha conversar comigo ou com a Josi, que é a líder do Ministério Infantil. Nós estamos orando por essa urgência, e eu sei que o Senhor vai tocar aqui em vários corações. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? O título do capítulo 8, nessa carta aos Romanos, é assim: a vida pelo Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. E esse capítulo 8 é um capítulo maravilhoso. Mas antes de falar um pouco a respeito desse versículo, um pouco a respeito do que está escrito no capítulo 8, eu vou pedir para vocês abrirem lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6. Eu estou lendo a versão NVI. Esquentou. Amém. Hebreus capítulo 6, verso 4, diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Esses versículos aqui são versículos muito fortes. Eles não estão falando de um simples desviado, né, que se ofendeu com alguma coisa e saiu da igreja. Não. Esse versículo ele é dirigido a um povo judeu, um povo hebreu que tinha se convertido ao cristianismo. Eles estavam servindo a Deus, eles já conheciam a Jesus. Mas aí veio uma perseguição naquela época muito forte, onde os cristãos estavam morrendo. E aí eles tinham que ser muito fortes
para conseguir manter a fé deles inabaláveis. E esses versículos, eles estão dirigidos àqueles que não mantiveram a fé inabalável, aqueles que caíram. Mas, se a gente for olhar bem aqui o que está escrito, o autor da carta aos Hebreus diz que esse povo aqui, eles foram iluminados. Eles provaram os dons celestiais. Eles tornaram-se participantes do Espírito Santo. Eles experimentaram a boa palavra de Deus. Eles experimentaram os poderes de Deus. Ou seja, esses cristãos eram aqueles crentes de verdade. Eles experimentaram tudo. Eles já conheciam. Eles tinham experiência. Eles conheciam a palavra. Eles tiveram experiência com o Espírito Santo. Mas eles caíram. Eles não se mantiveram em pé. Como é possível nós ouvirmos falar de alguém com tanta experiência, com tanto conhecimento, cair? A sua fé se abalar a ponto deles desistirem, porque sabe o que eles fizeram? Eles voltaram, eles retrocederam. Eles voltaram até a oferecer sacrifícios de animais. O 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, Paulo diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Em algumas versões diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Esse povo, eles caíram. Muitos deles chegaram a negar Jesus em praça pública. Muitos deles chegavam e falavam: não, aquele sacrifício de Jesus na cruz foi tudo mentira. Aquele sangue derramado na cruz foi tudo mentira. Mas como isso é possível para alguém que já tinha experiência com o Senhor? Muitas vezes, quando a gente vê alguém que se desviou do caminho, né, saiu da igreja, a gente já pensa: não conhecia a palavra. Eles conheciam. Talvez não experimentaram o poder do Espírito Santo. Eles experimentaram. Olha como nós precisamos tomar cuidado e ouvir esse conselho de Paulo. Aquele que julga, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E ainda em Hebreus, no capítulo 10, versos 28 e 29, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, de acordo com a lei de Moisés, quebrava ali a lei, quando 2 ou 3 testemunhas vinham testemunhar, aquela pessoa já morria. Aí o autor diz assim: quanto mais esses que estão negando o sacrifício de Jesus, que estão negando a nova aliança. Isso é algo muito sério. Pois eles foram iluminados, eles provaram, eles participaram, eles experimentaram. E aí a gente vê aqui, tudo isso é muito importante. Nós precisamos, sim, experimentar. Nós precisamos ser iluminados pela palavra.
Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos experimentar, nós precisamos conhecer o poder do Espírito Santo. Mas existe algo a mais. Porque esse povo, a quem essa carta, nesse capítulo específico, estava se dirigindo, eles não conseguiram completar a carreira. Aquela carreira que Paulo escreve lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, quando Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Aquele grupo de cristãos, eles não conseguiram completar a corrida. Eles não guardaram a fé. Eles não combateram o bom combate. Mas o que nós precisamos? Voltando em Hebreus, no capítulo 6, os versos 7 e 8. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Aqui o escritor, ele compara aqueles que profanaram, que se desviaram de Jesus, que voltaram às antigas práticas, como uma terra que produz espinhos. Mas o verso 7 diz: pois a terra que absorve a chuva, essa chuva que cai frequentemente, essa terra é a terra que vai dar colheita. É essa terra que vai estar firme até o fim. Nós somos essa terra. Essa terra que vai absorver essa chuva, que vai absorver essa água. E sabe que água é essa? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 38. Olha o que Jesus está falando no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quantos aqui creem em Jesus? Quantos aqui já confessaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Amém? Jesus está falando que quem crer nele, do seu interior fluirão. Meus queridos, do nosso interior há um rio. Existem águas vivas aqui fluindo de dentro de nós. E a nossa terra, nós precisamos absorver essa água. Nós precisamos dessa água. E aí no versículo 39 diz, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Até Pentecostes, até antes de Jesus, o Espírito Santo ele ainda não habitava. As pessoas não eram habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vinha visitar. A gente vê no Antigo Testamento vários episódios assim. E vê também que Saul, quando saiu da presença do Senhor, diz que o Espírito de Deus saiu dele. Mas hoje, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele não vai sair. Talvez a gente possa abafá-lo. Mas sair ele não vai. Ele está aqui dentro de cada um de nós.
E nós precisamos absorver essa água. Nós não podemos ser como uma terra cheia de espinhos, que não vai dar frutos. E aí, voltando lá para Romanos 8,14, quando Paulo escreve, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Conduzir, ser guiado, é ser conduzido. E aqui no original, esse conduzido, ele tem o sentido de segurar a mão e conduzir a um destino final. É isso que o Espírito Santo quer fazer com cada um de nós. Sabe, uma criança, quando ela está andando, ela não pode andar sozinha, ela precisa andar de mãos dadas, e aí o pai ou a mãe, alguém está de mãos dadas, levando a criança até algum lugar. Aqui várias mães, né, ou pais, sobem até a sala com as crianças, levando a criança até aonde ela deve ir, até a sala. E é isso que o Espírito Santo ele quer fazer com cada um de nós. O Espírito Santo ele quer nos conduzir pela mão. E outra coisa aqui com relação a esse verbo, é que esse verbo ele se refere a algo contínuo, algo que não para. Algo que não para, é continuamente, é todo dia. Todo dia, o Espírito Santo, ele quer nos guiar. Ele quer estar de mãos dadas com a gente, nos guiando. É esse o papel do Espírito Santo, e esse Espírito Santo que habita dentro de nós. Ou seja, estar sendo guiado constantemente. E um outro detalhe muito importante aqui, que diz... todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filho é uma palavra que no original ela se refere a filho maduro. Não é um filho criança, não é um filho bebê, é um filho maduro. É um filho que alcançou um nível, um grau de maturidade. Então, o que Paulo está escrevendo aqui é: todos aqueles que são guiados constantemente pelo Espírito Santo, todos os dias, esses são filhos maduros. São esses os filhos maduros. Então, o que aconteceu com aquele povo lá da carta aos Hebreus? Será que eles foram guiados pelo Espírito Santo? Será que eles se deixaram ser guiados constantemente, todos os dias, pelo Espírito Santo, até eles chegarem no nível de maturidade onde eles não seriam abalados, onde eles não teriam medo? Onde as ofensas não mexeriam com as estruturas dele, porque às vezes alguém é ofendido, e aí pronto, já abala todas as estruturas. Não quero mais saber de igreja, não quero saber de pastor, não quero mais saber. Amado, se você é assim, eu quero te dizer uma coisa, você ainda não chegou ao nível do filho maduro. Pois o filho maduro, nada o abala. Ele é guiado pelo Espírito Santo. E ele tem a maturidade na área emocional, ele tem maturidade na área espiritual, ele tem maturidade para vencer as tentações. Ele simplesmente é maduro. Porque ele é guiado, ele é conduzido constantemente pelo Espírito Santo. Então, todos aqueles que são guiados constantemente pelo Espírito Santo são filhos maduros. E como que isso acontece? É através do relacionamento com o Espírito Santo.
A água do Espírito já está dentro de nós. Essa água, através do relacionamento, ela vai fluir. Fluirá de dentro de nós, de uma forma tão natural que nós, às vezes, a gente não vai nem perceber. Mas é sendo conduzidos pelo Espírito Santo. E quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós conseguimos discernir o certo do errado, o bem do mal. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4 ao 6, o apóstolo João escreveu: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Às vezes nós temos medo de tanta coisa, mas a gente se esquece de quem está aqui dentro. A gente se esquece do Espírito Santo que habita dentro de nós. E João fala: aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. É maior do que o diabo, do que Satanás. Eles vêm do mundo. Por isso o que falaram procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O Espírito Santo dentro de nós, quando somos guiados, nós conseguimos distinguir, nós conseguimos discernir o espírito da verdade e o espírito do erro, o espírito da mentira, o espírito do engano. Porque o Espírito da verdade habita dentro de nós. João, no Evangelho de João, capítulo 16, versos 12 e 13. Jesus falando, o Camilo, hoje eu peço, quem não assistiu a palavra de hoje de manhã, eu peço que vocês assistam durante a semana. Porque o Camilo também falou aqui sobre o Espírito Santo. E ele falou exatamente sobre esses capítulos 15, 16, 14, 15 e 16. Quando Jesus, antes de ser crucificado, ele estava se despedindo dos discípulos. E aí, mas ele fala sobre o Espírito Santo. Ele começa a apresentar o Espírito Santo para os discípulos. E no capítulo 16, versos 12 e 13, diz: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. E quem é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E onde o Espírito da verdade habita? O Espírito da verdade habita aqui dentro de nós. Ele está aqui. Amados, eu não estou falando aqui dos dons do Espírito. Não estou falando do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Tudo isso é para a gente ver um outro dia. Mas o que eu estou falando agora é de nós entendermos que o Espírito da verdade habita dentro de nós. E que nós precisamos ser guiados, conduzidos por esse Espírito. Porque Jesus falou que quando o Espírito da verdade vier, ele falando para os discípulos, ele os guiará a toda a verdade. Essa verdade já está aqui dentro de nós, nós só precisamos ouvir. Ser conduzidos e ser guiados.
como né, na prática? E aí? A primeira coisa que nós precisamos para conhecer essa verdade é conhecer a palavra de Deus. Não tem como fugir de conhecer a palavra de Deus. Não tem como fugir de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia. Porque aí nós vamos conseguir discernir a voz verdadeira da voz mentirosa. Aquela voz que vem dentro de nós, que muitas vezes não é uma voz, né, mas um sentimento, que vai contra o que está escrito nas Escrituras. Vai contra o que está escrito na palavra de Deus. Ali no mesmo momento, a gente vai, opa, pode parar. Pode parar, eu repreendo. Essa voz não é de Deus. Isso não é de Deus. Eu me lembro quando nós estávamos viajando, o pastor Samuel pregou aqui sobre a voz de Jezabel. E logo na semana que a gente chegou de viagem, começou a vir assim um sentimento, uma coisa querendo dar uma tristeza. Falei, pode parar. Eu repreendo essa voz de Jezabel. Essa voz não é o Espírito Santo falando no meu interior. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Se eu não tivesse repreendido aquela voz que estava, aquele sentimento que estava começando a vir, talvez eu tivesse caído ali numa tristeza, ter ficado dias ali, depois de ter passado dias de descanso, dias na presença de Deus, renovando as minhas forças. Mas o pastor Samuel falou, depois que vem algo grande, cuidado, pode vir a voz de Jezabel para querer ali te derrubar. Então, eu ouvi aquela palavra, eu fiquei alerta. Eu fiquei em alerta. Então, quando vem uma voz contrária ao que a palavra de Deus diz, nós precisamos imediatamente falar, não, eu não aceito, é repreender. Mas para isso, nós precisamos o quê? Conhecer. E como nós vamos conhecer? É lendo. 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 ao 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, presta atenção, olha aqui, o que está escrito. Toda a Escritura, diga, toda. Não é parte dela. Não é um pedaço. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? A Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo, ele soprou no ouvido dos homens que estavam escrevendo, se o Espírito Santo é a verdade, o que ele ia que nós lêssemos através das Escrituras? Diga, a verdade. Então, se o Espírito Santo é a verdade, se ele inspirou toda a Escritura, a palavra de Deus é a verdade. Porque alguns dizem, não, nem tudo é verdade. Não é bem assim. A gente tem que ver o tempo. Né? Semana passada eu falei das leis. Coisas que passaram.
a lei cerimonial, a lei moral. Aí vocês têm que ver o vídeo lá de semana passada, se você não assistiu a palavra. Não vou falar de novo aqui, senão vai prolongar muito. Mas a palavra é a verdade absoluta. Quer a gente goste ou não, porque aqui na carta Timóteo diz assim, ela é inspirada e útil para ensino. A palavra nos repreende, a palavra nos corrige e a palavra nos instrui. Quem é que gosta de ser repreendido? Né? Quem é que gosta de ser corrigido? Mas a palavra faz isso. Então, o Espírito Santo, ele fala com a gente através da palavra. Mas ele também sussurra aos nossos ouvidos. Ele fala com a gente através de sentimentos, algo que a gente sente. Mas tem que estar sempre de acordo com a palavra, porque senão a voz que a gente ouve não é a do Espírito Santo. Mas quando nós somos guiados, nós conseguimos sentir o que é certo ou errado. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando a gente entra numa roda de amigos, e ali naquela rodinha, está ali contando piadas sujas, está falando assuntos que não convém a nós cristãos falarmos. O Espírito Santo já vem, opa, Mariette, olha, cuidado, esse ambiente não é para você. E aí eu vou decidir, porque o Espírito Santo ele não vai pegar pela mão e me arrancar daquele lugar. Quando eu chegar naquele lugar, ele vai colocar aqui, esse lugar não é para você. Aí eu, ouvi, eu tenho que decidir sair. É assim que o Espírito Santo nos guia. Ele não nos arranca daquele lugar. Sabe, quando a gente estiver vendo lá um vídeo na internet, alguma coisa lá no celular, que agora o celular ele parece que faz parte do corpo do ser humano, né? Ele está colado. É difícil você ver alguém que não esteja com um celular colado no corpo. Eu estava pensando isso, mas eu pensei, eu não vou falar não, porque senão, né? Não vou falar. Pensei nisso, mas não vou falar, né? Mas está colado. E aí a pessoa está recebendo vídeos e piadas e não sei o quê, e a pessoa está lá. E aí o Espírito Santo, não, isso aqui não. Isso aqui não é para mim. Você liga uma televisão, opa, Mariette, isso não. Você vai ver um programa, isso não. Você está num grupo do WhatsApp e começa a receber umas mensagens. Opa, isso não. Eu lembro há muitos anos mesmo. Como que era aquele primeiro negócio de bate-papo? Fazia assim, Esse aqui. Como era que o barulhinho que ele fazia? Gente, isso faz muito tempo. Isso é que, né? Era o WhatsApp da época, né? Nessa época, a internet ela era discada. Você lembra do ICQ, Camila? Mais ou menos. Mas eu nunca fui muito de rede social, dessas coisas, não. Mas estava começando. Aí eu lembro que eu estava no escritório um dia, pessoal, né, nós tínhamos uma empresa de tecnologia da informação, então a gente tinha que estar bem atualizado nisso. E o máximo da atualização, na época, era esse ICQ. E aí, eu estava com ele lá, e eu não sei como funcionava, porque as pessoas mandavam mensagem, hoje é diferente, mas na época é sem ter o número, não tenho ideia como que era. Eu sei que eu recebi uma mensagem lá de um rapaz, de um homem, sei lá. E aí falou assim, oi, tudo bem? Eu, na minha inocência, né? Oi, tudo bem? Falei assim, você é casada? Falei, opa! O Espírito Santo, na hora o Espírito Santo falou,
desliga, apaga, sai fora. Como diz o Camilo, vaza. Vaza. Na hora, eu não apenas vazei, como eu falei, não, esse negócio não é para mim, não. Deixa eu deletar isso aqui, porque isso aqui não vai dar certo, não. Ali eu ouvi a voz do Espírito Santo. Se eu não tivesse escutado a voz do Espírito Santo, vai que aquele dia eu não tivesse muito bem com o Camilo, vai que ele tivesse, né? Aí ele falou, eu sou casada, mas não estou muito feliz hoje, não. Meu marido, papá, e ali já era. Já era. Então, ser guiado pelo Espírito Santo. Mas é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Quando ouvimos o Espírito Santo falando ao nosso coração, precisamos obedecer. Na nossa viagem, quer ver? É mais ou menos assim, olha. Eu tenho uma alimentação bem regrada, né? Não é o que eu gosto. As pessoas acham que eu sou super fitness, que eu amo comida fitness. Não, gente, eu não gosto. Não gosto, né? Sabe o que eu gosto de comer? Eu gosto de comer torresmo, eu gosto de comida mineira pesada, mas eu não posso comer. Eu não posso comer comida pesada. O meu metabolismo, ele me faz mal. E aí, na minha viagem, eu enfiei o pé na jaca, sabe? Comi o que não devia. Porque a alimentação lá é muito diferente da nossa, e eu, lá comendo aquele hamburgão com batata frita. Um dia o Tom tirou uma foto, né? Pensei, meu Deus, se o Tom tira essa foto aqui, se ele põe no Instagram essa foto, eu com esse o que vão pensar de mim? Né? E eu lá, me divertindo, né? Mas o meu corpo reclamava todas as noites. E dá-lhe remédio, dá-lhe antiácido, lá tem uns remedinhos joia, né? E dá-lhe antiácido. Comeu, mas o corpo estava reclamando. Então, o que eu tinha que ter feito? Obedecido o que o meu corpo, o meu organismo, meu estômago, meu fígado, sei lá o quê. Hoje mesmo, no almoço, eu comi algo que não me fez bem, eu estou lembrando até agora do almoço. Então, na hora que eu fui fazer meu prato, eu não pensei. Eu não pensei no meu corpo, no meu estômago, no meu fígado. Mas a gente precisa. Então, é assim, o Espírito Santo está ali, olha, falando. Às vezes, nós estamos esperando ouvir uma voz forte, bonita. E a gente não está ouvindo essa voz. Mas, sabe, o Espírito Santo está colocando, ele vai nos mostrando. Ele vai colocando esse sentimento dentro de nós. E cada vez mais nós precisamos disso. Cada vez mais nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque o mundo em que nós vivemos, há uma urgência. Porque se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos ter o mesmo destino que teve aquele povo lá de Hebreus, do capítulo 6. Porque nós vivemos no mundo onde se fala do liberalismo. É o que mais fala. Se você vai ver as mídias, todos os tipos de mídia, os noticiários, tudo, nas escolas, nas faculdades, em todos os lugares, fala sobre isso. E o que o liberalismo prega? Eu posso aceitar como verdade o que minha mente entende. Isso não é verdade. Minha mente diz que isso aí não é verdade, então é desse jeito. Mas isso não é o que a palavra diz. O mundo lá fora fala sobre o relativismo. Tudo depende do ponto de vista. Não é o que a palavra de Deus diz. Não é o que o Espírito da verdade diz. Aí tem a pluralização.
Você tem muitas ideias, muitos valores, mas nenhum é absoluto. Essa é a pluralização. Na pluralização, eu não posso falar que creio numa verdade absoluta. Se eu falar aí fora que eu creio numa verdade absoluta, que é a palavra de... vai ser assim, imagina, isso não existe. Tudo é relativo. E tem também a secularização, que coloca Deus de lado. Então, saindo dessas 4 paredes, é isso que nós vamos ver lá fora. É isso que nós vamos ouvir. E aí? E quando a gente escuta as pessoas que falam a esse respeito, ou quando a gente lê alguma coisa a esse respeito, puxa, eles são tão convincentes, que você lê e fala assim, será? E aí, se ela não for conduzida pelo Espírito Santo, ela rapidinho, ela vai por esse meio. E tem muita gente dentro da igreja que acredita nisso. Tem muita gente dentro da igreja vivendo isso. Tudo depende do ponto de vista. Tem muita gente dentro da igreja pensando, não existe uma verdade absoluta. Tem muita gente dentro da igreja pensando, quando eu estou lá no culto, eu coloco Deus na minha vida. Quando eu saio da igreja, aí ele fica... Domingo que vem eu encontro de novo com ele. É desse jeito. Então, como que nós vamos sobreviver? Como nós vamos nos manter firme? Como que nós vamos sobreviver, amados? Porque é um bombardeio que está sendo lançado nas nossas mentes. Dia após dia. Sabe por quê? Pensa no que você vê o dia inteiro. Lá naquele negocinho que está colado na sua mão, chamado celular. O que você está vendo o dia inteiro? Você está vendo mensagens? Você está ligando lá, vendo as mensagens, né, do Luciano Subirá, do Douglas Gonçalves, né? Douglas Gonçalves. Ou de algum outro pastor que você gosta. Você está ouvindo louvores? Está colocando louvores para você ouvir? E quando você senta para ler alguma coisa, o que você vai ler? Eu não gosto de ler. É engraçado que as pessoas não gostam de ler, mas elas leem o dia inteiro no celular, né? O que você está lendo? Você está dando espaço para o Espírito Santo falar com você? Porque dependendo do que você estiver vendo, lendo, ouvindo, o Espírito Santo não tem espaço. Ele até está falando, mas ele não tem espaço. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho muita dificuldade. Mas muita dificuldade. Se eu estou num ambiente onde tem muitas pessoas falando e uma voz alta, e aí vamos supor que eu estou conversando aqui com o Camilo, mas tem muita gente conversando à minha volta, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo ouvir. Não consigo. Se tiver uma música muito alta, eu não consigo. Eu tenho que estar atenta, focada com quem eu estou conversando, porque senão eu não consigo prestar atenção. Então, para eu prestar atenção no que o Espírito Santo está falando comigo, eu preciso estar focada. Se eu passar o dia inteiro assistindo filme, se eu passar o dia inteiro só no celular, vendo notícias, eu não vou ouvir o que o Espírito Santo está falando comigo. Mas se eu me aquietar, se eu ouvir louvores, se eu ouvir palavras, aí eu vou ter um tempo específico, né? Não estou falando que não pode assistir um filme, não. Mas o que a gente faz a maior parte do nosso tempo? O que nós estamos ouvindo, o que nós estamos assistindo?
Nós estamos dando tempo para ouvir o Espírito Santo. Amados, Ele está dentro de nós. Mas quantos casais, quantas famílias que vivem na mesma casa e não se comunicam? Quantos casais? Quantas famílias? Pais não conversam com filhos, filhos não conversam com pais, marido não conversa com a mulher, mulher não conversa com o filho. Quanto mais ouvir o Espírito Santo? Mas aí, como ser guiado pelo Espírito Santo e se tornar um filho maduro, se eu não estou parando para ouvir? Como? João 16, versos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está falando, eu vou, mas virá para vocês o conselheiro, que vai habitar em você, e é esse conselheiro que vai convencer. Amados, eu estou aqui falando, mas se não for o Espírito Santo, vocês não serão convencidos. Se vocês não estiverem ouvindo o Espírito Santo, vocês não vão estar entendendo nada do que eu vou estar falando. Se vocês não estiverem ouvindo o Espírito Santo, essa palavra não vai trazer, não vai gerar mudança de vida. Vai ser apenas uma palavra a mais. Porque não sou eu quem convenço, eu não tenho esse poder de convencê-los. O único que tem esse poder é o Espírito Santo. Então eu peço que Ele hoje venha nos convencendo. João 16, versos 7 e 8. Eu vou ler novamente. Então, Jesus falando, olha, eu estou indo embora. Ele falou isso antes dele ser crucificado. Jesus morreu numa cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai. Deus Pai está sentado no céu, num trono, e Jesus está sentado à direita dele. Mas o Espírito Santo, onde ele está? Aqui. Dentro de cada um de nós, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Eu peço agora que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Então, nesse capítulo, Paulo está falando a respeito do Espírito Santo. E a partir do verso 5, ele diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se a gente vive de acordo com a carne, nós vamos querer o que a nossa carne quer. Mas se vivermos de acordo com o Espírito, a nossa mente será voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Que morte é essa? É a morte espiritual. É a morte que leva ao inferno. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Amado, já pensou isso? A mentalidade da carne é inimiga de Deus? Então, quando nós vivemos de acordo com a nossa carne, com os nossos desejos, com as nossas paixões, nos tornamos inimigos de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Amém? Mas do Espírito,
se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estejam em dívida não para com a carne, pois vivemos sujeitos a ela. Pois se vocês... Aí que ele entra. Ó. Não é aí não, desculpa. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Leia depois, na sua casa, com mais calma, com mais tempo. O capítulo 8 da carta aos Romanos. Aqueles que, Paulo está falando, aqueles que vivem segundo a carne têm um destino. O destino desses é a morte espiritual, é o inferno. Mas o nosso destino não é o mesmo daqueles que eu li em Hebreus capítulo 6. Esse não é o nosso destino. O nosso destino é o mesmo que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Prestem atenção. Qual é o meu destino? Qual é o seu destino? Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Esse é o nosso destino. Mas para nós completarmos isso e chegarmos lá, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Se continuarmos sendo guiados pela nossa carne, nós não chegaremos lá. Sabe o que mais é o nosso destino? Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Olha o nosso destino. Olha para onde nós vamos. Sendo guiados pelo Espírito Santo, nos tornando filhos maduros. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Esse é o nosso destino, igreja. É para lá que nós vamos. É para lá que nós estamos seguindo. E como que nós vamos alcançar esse lugar? Como que nós vamos chegar a esse destino? Espírito Santo, me conduza. Porque se nós formos movidos pela carne, pela nossa vontade, pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, pelas nossas paixões carnais, nós não chegaremos lá. Mas se falarmos, Espírito Santo, sozinho eu não consigo. Espírito Santo, todo o meu conhecimento não me levará a esse destino. Espírito Santo, tudo que eu já aprendi, tudo que eu já li, não me levará. Todas as experiências que eu já tive, mas o Senhor me guiará. O Espírito Santo é Ele que vai nos conduzir a esse destino. É o Espírito Santo. Mas lembra, Ele vai nos levar, Ele não vai nos puxar. Ele não vai nos empurrar.
Ele vai nos guiar. Nós precisamos dar um passo de cada vez. Nós precisamos tomar as decisões certas. Nós precisamos. E nós precisamos hoje decidir isso, Espírito Santo. Guia-me, Senhor, pelo caminho da verdade. Guia-me, Senhor, ao meu destino. Aquele lugar onde um dia eu vou chegar diante de Jesus. Onde vou poder lançar minhas coroas. Também temos coroa. Vamos poder lançar. Onde chegaremos diante dele. No casamento estaremos vestidos como a noiva de Cristo. Onde poderemos falar como Paulo falou, combati o bom combate. Cheguei, Jesus, eu consegui, porque o Espírito Santo me conduziu até aqui. Eu cheguei, mas não cheguei sozinha, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, nos tornamos filhos maduros, com postura e atitudes de filhos maduros. Nós temos tido posturas e atitudes de filhos maduros. Pede para o Espírito Santo te revelar. Não é para o seu marido, sua esposa, seu pai, seu filho, sua mãe te falar. Não. Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, me revela. Me revela. Me revela, Espírito Santo.